Olá, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar aqui para a gente estar começando a nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida pode escrever aí no chat, tá? Que a gente responde. Então, vamos lá. O que nós fizemos, né, na aula passada? Nós estávamos vendo sobre os resistores, do qual existem 3, 4, 5, 6 faixas, ou também bandas, tá? O que nós vimos? Que, por padrão, as duas últimas são quem? O multiplicador e a tolerância, tá? Isso com 3, com 4 e com 5, tá bom? O que vai acontecer? Vai ser a tolerância e o multiplicador. Então, a gente tem que deixar essas duas últimas para ser esses esquemas aqui. As primeiras vão ser quem? Os dígitos. E aí ela pode ter de 2 até 3 dígitos. E o que vai determinar isso? A quantidade de faixas. Então, por exemplo, quando eu tenho 3 faixas, a última não vai aparecer. Então, a penúltima vai ser quem? O multiplicador. Vai sobrar apenas 2 dígitos. Quando eu tenho 4 faixas, a mesma coisa. Tolerância, multiplicador. Sobra quantas faixas? 1, 2, que serão quem? Os dígitos. Com 5 faixas. Tolerância e multiplicador. Sobram quantas faixas? 1, 2, 3. Elas são quem? 3 dígitos. Então, quando eu tenho 3 faixas e 4 faixas, eu tenho 2 dígitos. Quando eu tenho 5 faixas, eu vou ter 3 dígitos. Tá? E quando eu tenho 6 faixas, eu vou continuar tendo os 3 dígitos, porém, o último, né, vai ser quem? O coeficiente de temperatura. Então, eu vou ter o multiplicador também, vou ter a tolerância e vai acrescentar aqui esse coeficiente de temperatura que só aparece quando tem 6 dígitos. E o que a gente fez? Bom, nós vimos lá as transformações de unidade, porque você pode ter em todas essas linguagens, tá? Então, eu posso ter ohm, posso ter quilo-ohm, posso ter mega-ohm e posso ter giga-ohm. Então, se eu tiver aqui, ó, 1000, nesta unidade, eu tenho 1000 ohms. Só que se eu for para essa, eu tenho 1 quilo-ohms. Pode falar, Clara. Dá para você se desmutar aí. Deixa eu ver. Pode falar. Ou escrever aí no bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. Essas unidades, né, é a maneira que eu posso, né, escrever o meu número. Então, o que a gente viu? A gente viu que cada unidade, ela tem 3 números dentro dela, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse 1 aqui, ficaria 10 ohms. Se eu tivesse aqui, ficaria quem? 100 ohms, tudo na mesma unidade. A partir do momento que ele vai para outra unidade, por exemplo, aqui, vou até colocar um outro número, por exemplo, 5. Aqui fica o quê? 5, 1, 2, 3 zeros, ou seja, 50.000 ohms nessa unidade. Se eu for utilizar nessa unidade aqui, ficaria somente quem? O 50, somente quem se encontra dentro dessa unidade. Então, ficaria 50 quilo-ohms. Tá? Então, vamos lá. O que a gente viu? Que com as cores, nós conseguimos determinar os valores, né? Então, no primeiro a gente utilizou marrom, preto e vermelho. Quando tem 3 faixas, a última cor não aparece, que seria quem? Da tolerância. Quando a tolerância não aparece, que é a última cor, quando só tem 3 faixas, ela vai ser de tolerância de 20%. Fora isso, ela vai ter a tabelinha dela lá, qual é a tolerância. Então, nós vimos que o marrom significava quem? O número 1, ó, marrom 1. O preto, 0.
E o vermelho, que é o multiplicador, nós vimos aqui que era 100. E aí a gente achou que a tolerância é de 20%, porque ela não tem o último dígito, tá? Então, deixamos o 20% lá. De quem? Do 1000, né? Porque era a resistência desse resistor. E com esses 20%, a gente achou essa faixa etária, ou seja, de quanto pode dar até quanto pode dar. Então, quanto valor mínimo pode dar, qual é o valor máximo que pode dar. Na hora que eu estiver medindo o meu resistor, ele pode dar lá no multímetro, tá bom? Ele pode dar 800 ou pode dar 1.200. Abaixo de 800 ele já está errado e acima de 1.200 significa também que ele foi calculado errado, tá bom? Vamos começar agora com 4 faixas. A 4 faixas é a mesma coisa que a de 3 faixas, porém ele vai aparecer uma faixa a mais. E o que significa essa faixa a mais? Da tolerância. Então, com 3 faixas, nós já dizemos que a tolerância é de 20%. Já com 4 faixas, a gente já tem que procurar esse valor lá, tá bom? Vou fixar só meu vídeo aqui para... Ok. Então, vamos lá. 4 faixas. A primeira faixa é o dígito, a segunda faixa é o dígito. Por quê? Porque as duas últimas têm que ser a tolerância e o multiplicador, ok? Então, vamos lá. Primeira faixa, vermelha. Vamos lá na tabelinha. Primeira faixa, que seria quem? O dígito vermelho. Vale 2. 2. E esse 2 é quem? É meu dígito, ok? Segunda faixa é o violeta aqui, né? Quanto que vale o violeta na segunda faixa, que significa o dígito, ó? 7. Terceira faixa. A terceira faixa simboliza quem? O multiplicador. Então, ó, terceira faixa é o multiplicador. É marrom, vale 10. E a última aqui, ó, é o dourado, né? E a última é quem? A tolerância. Tolerância, o dourado, vale 5%. Então, vamos lá. Vou tirar sua dúvida, Karen. Primeira coisa, eu vou ter as faixas nos meus resistores, tá? Ele pode ser de 3, 4, 5, 6 faixas. Quando ele tem 3 faixas, só vai ter essas 3 faixas, vai ser o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro é o multiplicador, e a que não tem, seria teoricamente a quarta, ele será a tolerância de 20%, já é pré-estabelecido, tá bom? Sim, vai ter a tabelinha, tudo certinho. Tá, Giovanni? Vamos lá. Então, o que a gente tem que saber nesses resistores? Que quando a gente tem 3, 4 e 5 faixas, nós temos que lembrar que a última e a penúltima, elas são a tolerância e o multiplicador. E quando eu tenho 3 faixas, na verdade, a última está, digamos assim, ela não está aparecendo, para ficar mais fácil. Por isso que aqui eu já comecei com 4, tá? Porque quando ela tem 3 faixas, essa que não está aparecendo, que seria a quarta, ela é a tolerância de 20%. Certo? Então, a de 4 de 5 bandas, o que vai acontecer? A última e a penúltima vai ser o multiplicador e a tolerância. Então, ó, multiplicador e a tolerância. E a primeira e a segunda vai ser quem? Os dígitos. Ela só vai ter 3 dígitos quando for a partir da quinta e sexta faixa, tá bom?
E o que eu preciso analisar? Bom, primeiro eu tenho que analisar, ela é de 6 faixas? Não, não é. Então, a minha última e a minha penúltima é quem? O múltiplo e a tolerância, o multiplicador e a tolerância. Quando é de 3 dígitos, quer dizer que a última, que seria a quarta, está assumida lá, e aí você vai dar a tolerância de 20%. Deu para entender, Karen? Feito isso, o que você vai acontecer? O que você vai fazer? Você vai achar as cores que estão no seu resistor, você vai vir aqui nessa tabelinha para que você consiga denominar, colocar, na verdade, números, representar números para essas cores. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Primeira faixa. Primeira faixa com 4 significa que o primeiro é o dígito, né? Porque o último e o penúltimo é o multiplicador. Ó. Então, vamos já fazer direto aqui, ó. Última faixa, quem? A tolerância. A penúltima faixa é o multiplicador. Sobrou quem? Dígito e dígito, ok? Então, o primeiro dígito é vermelho e o segundo é violeta. Primeiro dígito é vermelho. Olha aqui o número 2 aqui no vermelho. Então, significa que o meu vermelho vale 2. Meu segundo dígito é violeta. Olha aqui o 7 com fundo violeta. Significa que, então, que vale o primeiro dígito 2 e o segundo 7. Primeiro dígito 2 e o segundo 7. Pego esses números lá em cima por causa dessas cores que estão aqui. Nós estamos vendo esse resistor, tá? A terceira a gente já sabe que é o multiplicador. Então, o marrom, quanto que vale o marrom? O marrom vale 10. Olha aqui, o 10 e atrás é marrom. Então, 10. E a tolerância tem um amarelo aqui, um dourado. A tolerância, então, ela é de 5%. 5%. Então, a tolerância é de 5%. Então, o que eu vou fazer para achar quanto que é a minha resistência desse resistor? Bom, primeiro é o dígito 2. Então, quando é dígito, eu só vou repetir o número, 2. Ok? Qual é o segundo? É dígito também. Quanto que vale? 7. Então, vou repetir o número. Tá dando por enquanto quanto? 27. Então, ó, eu peguei esse 2 e eu peguei esse daqui, ó, esse 7. Deu 27, ok? A terceira faixa é o meu multiplicador. Então, se ele é multiplicador, eu vou fazer o que com esse 27? Multiplicar. Por quanto? Muito bem, Giovanni. Pelo número que eu achei lá do meu multiplicador, que no caso foi o 10. Então, vou fazer o 27 multiplicado por 10. Tá? Então, 27 vezes 10 dá 270. 270 o quê? Ohms. Vou até colocar essa parte aqui na mesma cor. O que eu tenho até agora? Que ele é de 270 ohms. A gente já achou a primeira resposta aí. Qual é a resistência desse resistor? 270, ok? Só que nós precisamos identificar se ele está dentro da tolerância. O que significa estar dentro da tolerância? Na hora que eu for medir lá com o multímetro, ele pode dar um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais da resistência que ele está já especificado a seguir. Então, ele tem o quê? 270 ohms. Só que, com esse multímetro, se der um pouquinho a menos, nessa tolerância, ele está aceitável, ou seja, seu resistor está trabalhando corretamente. Se ele estiver fora dessa tolerância, aí tem alguma coisa errada. Se ele estiver para menos, significa que você não pode mais utilizar esse resistor no seu componente. Por quê? Vai estragar as suas peças, tá? Então, o que você tem que fazer? Descartar ele e comprar uma resistência correta, tá bom? Se estiver dando a mais, significa que esse cálculo aí foi feito errado e esse resistor não é de 270 ohms, ok? Então, vamos lá. O que falta a gente achar? A gente já achou quanto que vale a resistência desse resistor, 270 ohms.
Porém, falta a gente achar quem? A tolerância, para a gente saber de que número até que número ele está funcionando corretamente quando nós formos medir, ok? Então, a gente tem que achar 5%. 5% de quem? Do nosso resistor. Quanto que vale o nosso resistor neste caso? 270. Então, eu vou ter que pegar o 270 e achar os 5% dele, ok? E o que a gente faz Peraí, deixa eu só ver aqui, eu já vejo o que você escreveu, tá, Karen? O que a gente faz na calculadora para ficar mais fácil? Porque tem algumas que não tem porcentagem. A gente pega 270, multiplica, vou colocar aqui até o vezes, tá? Vezes o 5, que significa desse daqui, ó, 5%. E como ele fala 5 por 100, a gente divide, ó, por 100, ok? Então, a gente pega 270, multiplica pelo 5 e divide pelo 100. Vamos ver isso na calculadora? Peraí, deixa eu interromper o compartilhamento aqui, compartilhar minha tela para que você consiga ver a calculadora. Okay. Então, eu vou ter, então, ó, os 270 vezes 5 dividido por 100. Dá quanto? 13,5. Então, ó, 13,5 daqui, né? E o que significa dar esses 13,5? Que ele pode, como é uma tolerância de 5%, ele pode dar, na hora que você for lá com o multímetro, 13,5 a mais da sua resistência, quanto a menos da sua resistência. Então, o que eu tenho? Eu tenho meu 270, que é a minha resistência que eu achei. Então, eu tenho os 270, vou ter mais e vou ter os 270 menos, né? Porque ele pode variar, essa tolerância dele pode variar para mais quanto para menos. Que número que eu vou pegar aqui da tolerância? O que eu achei, ó, a minha resposta aqui, tá? Deixa eu colocar até de vermelho aqui, ó, 13,5. Então, ó, 13,5. Eu tô vendo que tem gente no bate-papo, tá, gente? Mas eu deixo só concluir aqui. E vou pegar aqui também o 13,5. Ah, então eu tenho a minha resistência de 270. Já sei que esse meu resistor tem uma resistência de 270 ohms, tá? Só que ela pode ter essa tolerância tanto para mais quanto para menos. Então, eu achei a tolerância dele, que é de 13,5, coloquei, então, 270 mais 13,5 e 270 menos 13,5. Então, o que vai acontecer? Ó, 270 mais 13,5 dá quanto? Ó, 283,5. E vou ter para menos também. Então, ó, 270 menos 13,5. 256,5, ó. 256,5. Tudo isso que a gente está falando é de quê? De resistência, de ohm, né? Ou seja, eu tenho um resistor de 270 ohms que ele pode, na hora que você colocar o seu multímetro para saber se ele está funcionando corretamente, variar nesses 270, para menos e para mais. Então, o que a gente achou aqui, ó? Que ele vai variar entre 283 e 253 ohms. Ou seja, 256 ohms até 200. Vou colocar em vermelho mesmo. Se eu for lá com o meu multímetro e der menos que 256,
eu descarto ele. Se der 300, tá dando a mais aqui, ele também tá dimensionado da forma incorreta. Se der, por exemplo, 270, porque 270 ele está no meio de 256 e no meio de 283, tá? Ele está aceitável. Se ele tiver 257, está aceitável. Se ele tiver 256, está aceitável. Ou seja, ele está funcionando corretamente. Ele só não pode dar menos, né? Porque ele pode interromper aí, queimar alguma peça aí do seu componente, ou dar a mais que ele está supradimensionado, que ele não precisa estar ali, tá bom? Agora, deixa eu só colocar aqui essa parte e eu já vejo as dúvidas que foram colocadas, tá bom? Aqui não tá aparecendo. Apareceu agora. Então, vamos lá. Muito bem, Giovanni. Aqui esqueci do vírgula 5, né? Muito bem, parabéns. Vamos para o próximo aqui. Não está aparecendo. Não quer aparecer meu bate-papo. Apareceu, foi. Então, a Karen falou assim, ó, vamos ver se eu entendi. O quarto é a tolerância de 20%. O terceiro é o multiplicador e o primeiro e o segundo são dígitos. Mas só se for de 3, a última faixa é igual à tolerância e informações que eu só preciso pegar na tabela. Isso. Por isso que eu coloquei aqui, ó, começando da quarta faixa. Porque quando tem 3 faixas, a gente já sabe que a última, vamos considerar que a última está sumida, né? Então, a gente já considera 20%. Mas, quando tem, né, 4, 5 faixas, eu vou sempre colocar o último e o penúltimo, né, como quem? Como a minha tolerância e o meu multiplicador. E os demais serão quem? Os meus dígitos. Então, como a gente viu aqui, em 3 e em 4 faixas, a gente tem 2 dígitos, porque aqui sobram 2. De 5 faixas e de 6, eu vou ter 3 dígitos, tá? Porque aqui sobra 2. Sendo que na sexta faixa, ela vai acrescentar mais uma faixa aí, que não seria o multiplicador nem a tolerância, é o coeficiente de temperatura. Isso mesmo. Com as cores, você pega na tabelinha. Muito bem, Karen. Isso, eu coloquei. Obrigada, Giovanni. Tá. A parte da... Valeu, Melissa. Qualquer dúvida, escreve aí, tá? A parte da conta, Karen, vamos fazer o próximo aqui, tá bom? O que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, ele é de 4 dígitos, ok? Vou até colocar aqui para baixo, porque tem uma faixa aqui atrapalhando, né? Então, o que a gente sabe? Que o último e o penúltimo, eles são quem? A tolerância, né? Ó, o último é a tolerância e o penúltimo já é quem? Meu multiplicador. Sobrou quem para ser a primeira e a segunda faixa? O dígito. Ok? E o que a gente vai fazer? Vamos pegar lá os números na tabela. E esses números, cada cor tem um número, tá? Então, a primeira faixa é o azul. Vamos lá para o azul. Então, na minha primeira faixa, o azul, olha aqui o azul, vale 6. Ó, vou até pegar o lápis aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, o azul, ok? Vale 6. Então, vamos lá. Muito bem, Karen. Vou deixar de vermelho aqui. A segunda faixa é o verde. Segunda faixa, verde, 5. A terceira faixa é o multiplicador, ó, já é laranja.
Aqui, ó, meu laranja, ele vale quanto? 1K. E quando ele vale 1K, né? Na verdade, quanto que ele vale sem ser quilo-ons, né? Quanto que ele vale em ons? Então, ó, eu coloco aqui, ó, né? 1 quilo-on. Se eu quiser, ó, eu separo aqui, ó, como se tivesse uma separação. Cada um vai ter 3. Se eu tenho 1 quilo-on, eu coloco 1 nesse último, né? Nesse último número. Então, aqui eu tenho 1 quilo-on. Se eu quiser a resposta em on, eu tenho que pegar todo o número, né? Em volta. Então, ficaria quanto? Ó, 1000 on. Muito bem, pessoal. Então, aqui, ó, 1 quilo on, na verdade, que significa 1000 ons. Ah, deixa eu até pegar o ons aqui. É a mesma coisa, tá? Vou até colocar aqui um sinal de igual. 1 quilo-on é a mesma coisa que 1000 ohms. A tolerância, que é a quarta faixa, ó, é a dourada. Vamos lá ver. Ó, aqui, ó, de 5% também, igual ao anterior. Mas para que a gente consiga fazer a tolerância, o que a gente precisa fazer primeiro? Qual é a resistência do meu resistor? Então, vamos lá. Dígito, né? O primeiro é o dígito, 6. O segundo também é dígito, 5. Então, não faço nada, eu só copio o número. Ok? Então, quem estava com dúvida ali, ó. Dígito, eu coloco o número. Dígito, eu coloco o número. Multiplicador, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar. Então, eu pego vezes o número que eu achei lá. Então, se eu quero a resposta em ons, por exemplo, eu vou pegar aqui o 1000. Se eu quiser a resposta em quilo-ons, eu vou pegar o 1. Então, vamos fazer em ons. E depois a gente converte para quilo-ons também. Vamos lá. Eu tenho 1000 ons, ok? Que número eu vou ter? Então, 65 vezes 1000, eu só pego 65, como é multiplicação, eu copio os demais zeros. Ó. 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou ter uma resistência de 65.000 ohms. Muito bem, André, muito bem. Vamos só colocar aqui a nossa descrição da resposta, né? E agora que a gente achou a nossa resistência, a gente vai ver a nossa tolerância, né? Então, quanto que ela está para mais, quanto que ela está para menos? Primeiro, a gente precisa saber quanto que é 5% da nossa resistência. Quanto que é a nossa resistência? 65.000 ohms. Então, o que eu vou fazer? Pegar os 65.000, multiplicar por quanto? Não é 5%? 5 e divido por 100. Então, o que vai acontecer? Ó? 5%, né? Vamos lá na calculadora. $65.000, certo? Vezes 5, dividido por 100. Dá 3.250. 3.250 o quê? Ohms, ok? Ou seja, ela pode dar 3.250 a mais, como pode dar 3.250 a menos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 65.000 ohms
que a gente já achou. Que a gente já achou e vai fazer o quê, ó? Subtrair e somar. Subtrair e somar o quê? A nossa tolerância. Vamos ver quanto que vai dar? Ó, 65.000 menos 3.250. Vai dar 61.750. Vamos agora colocar o mais, né? Então, ó, 65.000 mais 3.250. Vai dar quem? 68.250. O que isso significa? Que para ser considerado um resistor que esteja funcionando, ele tem que variar, na hora que você for medir, entre 61.750 até 68.250. Então, fui lá com o meu multímetro, fui medir a minha resistência e percebi que ele deu, por exemplo, 60.000. Se deu 60.000, está entre esses números? Entre 61.750 e 68.250? Não, ele está bem menos. Então, eu descarto ele, que ele não está funcionando. Se der 61.750, ele está funcionando. Se der entre esse qualquer número entre 61.750 a 68.250, por exemplo, 62.000, está aceitável. 64.000, aceitável. 66.000, aceitável. 67, aceitável. 69, já não, ó, porque passou, ok? Ele pode dar esse mínimo e esse máximo. Fora isso, né, e entre eles, se der a mais ou a menos, tem alguma coisa errada aí. Deu para entender agora, Karen? A continha? Muito bem, Giovanni. Muito bem, André. Sim, ok. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, então, a gente vai ver de 5 faixas, tá? E já vamos partir também para de 6 faixas. Para a gente ver essa última faixa, o que ela significa, tá bom? Deixa eu interromper o compartilhamento. Então, assim, gente, obrigada pela aula. Qualquer dúvida, gente, pode ficar escrevendo aí. A senhora pode voltar para aquela tabelinha dos números? Depois. Ah, claro, Giovanni. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Essa daqui, né? E para quem tiver qualquer dúvida, tá, gente? É só seguindo aqui essas linhas. Eu posso estar mandando para vocês também o material, gente, que eu estou utilizando para aula. Tá? O que vocês acham? Posso passar para vocês, aí fica como se fosse um resumo, né? Então, Melissa, a gente está falando desses tipos aqui de resistores, tá? Ó. Tá vendo essa imagenzinha? Desse resistor aqui, deste daqui e deste daqui.
tá? Ele é diferente da resistência do chuveiro. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, peraí. Olha como é a resistência do chuveiro, né? Isso é uma resistência. Aquele lá são resistores, tá? Ó, meus resistores de fio, tá? Ok? Então tá, pessoal. Obrigada pela aula, obrigada pela participação. Sempre que tiver dúvida mesmo, coloca no bate-papo para a gente vai poder estar tirando, para não ficar nenhuma dúvida aí, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima aula, que já acabou aqui. O nosso tempo vai encerrar a qualquer momento. Tchau. Isso aí, Melissa.